toda apatia, todo medo, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que nós somos uma boa terra. Declare bem forte: eu sou uma boa terra. Eu sou uma boa terra. A palavra vai entrar no meu coração e vai dar frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós terminamos há alguns dias o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, e já há algum tempo nós temos entendido que o jejum ele encerra, mas nós damos início a um novo momento na vida da igreja. Nós não apenas jejuamos, oramos e falamos: agora acabou, vou viver a minha vida e glória a Deus, cumpri mais uma etapa. Não, nós oramos e jejuamos para um propósito. Claro que durante o jejum nós renovamos a nossa mente em um tema da Bíblia, mas agora nós entramos em uma outra etapa da vida da igreja. Então você que é aqui da igreja, nós entramos em uma etapa agora, que é uma etapa que nós chamamos de conquista. Agora nós vamos sair para conquistar as almas para o Senhor. Amém? E pelo amém você não está envolvido com isso. Agora nós vamos sair para conquistar as almas para o Senhor. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso propósito agora. Existe um povo que precisa ser salvo. Existe um povo que precisa ser conquistado. São almas que estão perdidas. Amém? Durante 21 dias você orou, você renovou, você aqueceu o seu espírito, se encheu de Deus, se encheu do poder de Deus, se encheu da vida de Deus. Amém? Agora tem gente que está indo para o inferno. Provavelmente tem pessoas na sua família que não conhecem a Jesus. Seus filhos precisam de Jesus. Seu cônjuge precisa de Jesus. Seus familiares precisam de Jesus, amém? Seus vizinhos precisam de Jesus. E essa é a nossa missão: mandar para o céu os tesouros, salvar as vidas, amém? Da mesma forma, Jesus ele disse lá em João 10:10 que ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas ele também disse que o ladrão, e o ladrão lá a gente pode entender que é o diabo. Jesus ele vai dizer que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo ele não quer que você prospere. O diabo não quer que você viva uma vida abençoada financeiramente. Porque se você é uma pessoa que serve a Deus com fidelidade, ao prosperar você vai abençoar a obra de Deus e você vai abençoar pessoas, amém? Você vai fazer isso. O diabo não quer isso. Então o diabo, escute, ele vai resistir a você. O diabo ele vai trabalhar contra você para que você prospere. Então digamos que durante os dias que nós oramos e jejuamos, você recebeu de Deus uma palavra para você começar um negócio, para você empreender, ou para você aumentar a sua renda, ou para você buscar uma promoção onde você trabalha. Deus falou com você, você recebeu uma palavra, participou de uma live, teve no culto, Deus falou com você, e aí você fala: é isso mesmo, agora eu vou prosperar, agora eu quero avançar na minha vida. Você precisa entender que haverá uma resistência do diabo. Por quê? Porque o diabo não veio para te prosperar, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então vai ter uma resistência. Da mesma maneira, quando você resolve estar envolvido em ganhar a sua família para Jesus, ganhar os seus amigos para Jesus, ganhar os perdidos para Jesus, também existirá uma resistência do inimigo, uma resistência maligna. E nós precisamos aprender a vencer essa resistência. Nós não podemos parar quando o diabo nos resiste.
Você sabe que o diabo, ele resiste à igreja, o diabo resiste ao povo de Deus, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Quando Jesus disse isso, ele não quis dizer que a igreja estava reunida, e aí o diabo vinha contra a igreja, e aí ele não podia resistir à igreja, não é isso. Quando Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, Jesus disse que a igreja, ela está caminhando, a igreja, ela está conquistando, a igreja, ela está marchando, a igreja, ela está avançando, e nesse avanço, o diabo não pode nos resistir. Amém? Por quê? Porque nós somos maiores, nós somos mais fortes do que os nossos inimigos, amém? O exército do diabo, as obras do diabo não são maiores do que você, não são maiores do que nós estamos do lado do vencedor, Jesus Cristo, amém? Certa vez o profeta disse para o seu discípulo, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, amém? O apóstolo João, ele também disse, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então a igreja, ela vai conquistando bairros, ela vai conquistando casas, ela vai conquistando famílias, ela vai conquistando cidades, a igreja vai conquistando pessoas para o reino de Deus, amém? Porque esse é o nosso propósito. Nesse tempo, o diabo vai tentar resistir você. Então nós vamos ler Efésios 6, versículo 10, para você poder entender isso. Efésios 6, versículo número 10. O nosso efetivo é maior, o nosso contingente é maior, mas o inimigo vai resistir. Então você quer ganhar pessoas para Jesus, vai ter uma resistência do maligno. Você precisa ficar firme, ficar posicionado. Você quer prosperar, vai ter uma resistência do inimigo. Você quer avançar, você quer trazer seus amigos para Jesus, o inimigo vai resistir. Você quer ganhar a sua família, o inimigo vai resistir. Você está vendo lá seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, seus avós, eles ainda não nasceram de novo. Às vezes eles estão presos em vícios, às vezes estão presos em drogas, às vezes estão deprimidos, às vezes estão escravizados em pecados. Você vai lá, não, olha, vamos para o encontro, vamos para a igreja, vamos para a célula. Você acha que o diabo vai soltar facilmente uma pessoa? Não, não vai. Mamon, você acha que ele vai soltar facilmente as riquezas que ele domina? Sim ou não? É claro que não. Então o que nós fazemos? Nós nos mantemos firmes. E a Bíblia vai dizer que existe uma armadura. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então a Bíblia vai dizer aí, irmãos, que o diabo ele arma ciladas. Está no versículo, acho que 11. Põe para mim o 11, vê se é isso mesmo. Versículo 12. Isso, 11 mesmo, estava lá. Ok, 11. Olha lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as
ciladas do diabo. Então você precisa entender o que é uma cilada, o que é uma armadilha. A gente precisa ter um pouquinho de ideia de guerra. Então, por exemplo, tem dois exércitos. Na linguagem da guerra, um exército, ele só ataca o outro exército se ele entende que ele é maior e mais poderoso. Se ele sabe que o exército inimigo é mais poderoso do que ele não ataca. Se ele sabe que o exército inimigo tem mais pessoas do que ele, do que os seus soldados, ele não ataca. Então, numa estratégia militar, numa estratégia de guerra, o exército só ataca quando ele sabe que é maior. Por isso que a igreja, ela vai conquistando pessoas, ela vai conquistando lugares, a igreja vai avançando, porque nós sabemos que nós somos maiores. Amém? Agora, o exército inimigo, sabendo que ele é mais fraco, sabendo que ele não tem chances frente àquele exército, o que ele faz? Qual a estratégia desse exército inimigo? Ganhar tempo e tentar enfraquecer o outro exército. E como ele faz isso? Armando ciladas. Então você já deve ter visto em filmes, né? Que está tendo uma guerra e de repente o exército está atacando o outro exército, os soldados estão atacando os outros soldados, e lá no campo de batalha tem uma cilada, explode uma bomba, tem uma armadilha, alguém cai num buraco, alguém fica preso, uma bomba estoura lá 2, 3 pessoas. Por quê? Aquele exército inimigo sabe que o único jeito de parar o outro exército é armando ciladas. O diabo faz exatamente isso. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele entendia sobre guerra, né? Existia ali na época o exército romano que dominava a nação, né? A Palestina, Israel, e Paulo era um estudioso, ele entendia perfeitamente o que acontecia. Então o diabo, ele arma ciladas com que objetivo? Te distrair, te parar. O diabo quer a todo momento que você pare. O diabo quer a todo momento que você desanime. O diabo quer a todo momento que você fique cansado. O diabo quer a todo momento agir na sua mente para que você não cumpra o propósito de Deus, para que você não viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O diabo quer a todo tempo armar ciladas para que a igreja não cumpra o seu papel, não faça aquilo que Deus a chamou para fazer, ir e pregar o evangelho. Amém, irmãos? Agora, quais são as ciladas que o diabo usa? É muito fácil de nós entendermos. O diabo, ele sempre vai buscar a sua fraqueza. Então, se a sua fraqueza é a sua família, o diabo vai atacar a sua família. Se a sua fraqueza é a sua saúde, o diabo vai atacar a sua saúde. Se a sua fraqueza é o dinheiro, o diabo vai atacar o seu dinheiro. Se a sua fraqueza são os seus filhos, o diabo vai atacar o seu filho. Se a sua fraqueza é o seu trabalho, o diabo vai atacar o seu trabalho. Então, todas as vezes que aquilo que você dá muito valor está sendo atacado, você precisa dizer: aqui tem um demônio por trás disso, e eu preciso me levantar e orar contra isso em nome de Jesus. Você precisa lutar contra isso. Paulo está falando que nós estamos envolvidos em uma guerra. Ele vai falar que existem demônios, principados, potestades, são demônios que resistem. E os demônios, eles resistem por níveis. Então, quando você consegue ter uma vitória na sua vida, você já venceu um tipo de demônio. Mas para você ter uma vitória maior, você precisa vencer outros tipos de demônios, outros tipos de resistências. A todo momento, irmãos, o diabo quer distrair você, para você perder o foco daquilo que você tem no seu coração. Então você tem uma palavra de Deus, você tem um chamado de Deus, você tem um propósito de Deus, você tem uma palavra de salvação da tua casa, você tem uma palavra de salvação da tua família, você tem uma palavra de prosperidade, você tem uma palavra que Deus vai te fazer um empresário, você tem uma palavra que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, você tem uma palavra que Deus vai restaurar o seu casamento, e você está lá orando, jejuando, clamando, congregando. O diabo vai vir para quê? Te distrair. Eu estou contando isso para você, porque você precisa entender isso, para que você, versículo 10, por favor, para que você possa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nós precisamos nos fortalecer em Deus, e nos fortalecer na força do poder de Deus. Quando nós nos levantamos para orar e jejuar, nós estamos, como igreja, atacando o inferno.
Quando nós nos levantamos para fazer um encontro, para tirar crianças das trevas, para tirar adultos das trevas, nós estamos avançando em direção ao inferno. Quando uma célula num bairro, ela reúne lá terça-feira, e ela chama os vizinhos, e chama pessoas não crentes, nós estamos avançando, nós estamos atacando o reino do inferno, nós estamos conquistando territórios, nós estamos saqueando as vidas das mãos do diabo. Amém? E você acha que o diabo gosta de perder fácil, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pergunta para quem está ao seu lado aí: o diabo perde fácil? Não perde. Eu tenho uma cachorrinha em casa, muito dócil, uma Shih Tzu. A gente deu o nome, ela já tem 9 anos, eu acho, não sei. Demos o nome dela de Joy, é um amorzinho. É muito boazinha mesmo. Nunca nos deu trabalho, mas toda vez que ela está com algo na boca, se você for tentar tirar, ela rosna. Não tem jeito. Pois é uma cachorrinha maravilhosa, mas está com uma coisa na boca, vai lá, ela rosna. Toda vez que isso acontece, eu lembro do diabo. O diabo está lá. E você pode falar: não, o diabo está lá de boa, quietinho, deixa o diabo na dele, pastor, não vamos mexer com o diabo, né? Porque tem gente que incomoda de a gente falar que tem que evangelizar, tem que ganhar pessoas, mandar para o encontro, tem que multiplicar. A gente fica incomodada, porque de fato o diabo, ele quer que a gente fique assim, embriagado com a gente mesmo, esqueça o mundo e esqueça os perdidos. Aí quando a gente vai lá tirar algo que está nas mãos do diabo, o que ele vai fazer? Ele vai rosnar. A Bíblia diz que ele faz como, ele fica ao nosso derredor como leão que ruge. Ele não é, mas ele fica ao nosso derredor como leão que ruge. Você já escutou o rugido de um leão? O diabo fica assim, como leão que ruge. E aí ele vai tentar sempre nos tirar do nosso objetivo, nos tirar do nosso alvo, nos tirar do nosso foco. Ele vai sempre procurar armar uma cilada, para que você possa cair nessa cilada. E normalmente as ciladas do diabo, elas vêm para atingir a nossa mente, porque o nosso campo de batalha é a nossa mente. É ali que o diabo ataca. Lá em 2 Coríntios, depois a gente volta para Efésios, mas eu preciso ler esse texto com você. Deixa eu achar aqui, 2 Coríntios, um minutinho, irmãos, que eu anotei aqui. Isso, 2 Coríntios 3. Olha só, Paulo vai falar sobre isso. Põe no 5 para mim, eu não anotei o versículo aqui, esqueci. Diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Se alguém tiver com Bíblia aí, puder. Eu esqueci de anotar aqui o capítulo, 2 Coríntios. Ok, irmãos, eu vou ler aqui para não tomar tempo, mas os irmãos prestem atenção. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então Paulo vai dizer aqui que nós temos armas espirituais. As nossas armas, alguém achou aí? 2 Coríntios 10, 3, eu pus 2 Coríntios 3 a 5, que deve ser o versículo. Então, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Então Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então nós não lutamos com armas carnais. Não adianta a gente querer discutir com o diabo, não adianta a gente querer conversar com o demônio, não adianta a gente querer converter alguém na marra, não adianta a gente querer mudar a mente de uma pessoa na força natural. As nossas armas, elas são espirituais. A nossa arma é a oração, a arma é o jejum,
arma é a palavra de Deus. Nós lutamos com armas espirituais, amém, irmãos? É com essas armas que nós lutamos, é o que a Bíblia diz. Aí Paulo vai dizer onde está essa luta, que às vezes a gente pensa que essa luta está fora, essa luta está o outro, a culpa é do outro, a luta que eu estou passando é por causa da minha mulher, a luta que eu estou passando é por causa do meu filho, a luta que eu estou passando é por causa do meu marido, mas não é. Você precisa entender que as lutas que você trava, elas acontecem na sua mente. De que maneira? O diabo, ele vai tentar colocar na sua mente, agora Paulo vai dizer, olha lá, para destruir fortalezas, anular nós sofismas, versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o que, irmãos? Todo pensamento à obediência de Cristo. Então a luta nossa é na mente. O diabo age com condenação, o diabo age com medo, o diabo age para nos intimidar, o diabo age para nos distrair, e os ataques do diabo são voltados para a mente da pessoa. Então o diabo ele sugere, o diabo ele lança dardos na sua mente, e se você não conseguir perceber isso, você cai nas mentiras do diabo. Então muitas vezes o diabo diz, você não é amado, as pessoas não se importam com você, você acredita naquilo. O diabo diz, olha, não adianta você orar, essa pessoa não tem jeito, seu marido não tem jeito, sua família não tem jeito, seu casamento não tem jeito, aí você acredita naquilo. Então o diabo ele sempre age para atacar a mente. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então eu preciso pensar de acordo com Cristo, eu preciso encher a minha mente de Cristo, eu preciso encher a minha mente da mensagem do Evangelho, eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus. É isso que é importante que eu e você estejamos fazendo todo o tempo, levando os nossos pensamentos à obediência de Cristo, amém? Agora, sabendo que nós estamos em uma guerra, sabendo que o diabo nos resiste, sabendo que o diabo ele arma ciladas, nós precisamos estar vestidos corretamente para que nada nos pare, para que nada nos detenha, amém? Então o principal é, eu não vou parar, o diabo não vai me deter, eu estou avançando, eu tenho uma palavra de Deus para esse ano, você tem uma palavra de Deus para esse ano, você tem uma palavra, esse é o ano da restituição, você tem uma palavra de Deus para você, irmão? Nós temos uma palavra de Deus, e nós precisamos agir em cima dessa palavra, mas durante esse tempo, o diabo vai resistir. Aí você precisa se vestir apropriadamente, porque há uma roupa, há uma armadura, há uma roupa que o vencedor precisa vestir. Essa armadura de Efésios, põe lá Efésios 6:10, essa armadura é a armadura do crente, é a armadura do vencedor. Nós precisamos estar nos vestindo dessa maneira, para quê? Para enfrentarmos o inimigo. Então nós temos vidas para conquistar, nós temos pessoas para batizar, nós temos crianças para trazer para o encontro, temos pessoas adultas, jovens para levar no encontro com Deus, temos um evento ponte para fazer na célula, nós queremos ganhar pessoas para Jesus, nós precisamos estar vestidos apropriadamente. Por quê? Porque o diabo não quer soltar ninguém, porque o diabo não quer a tua prosperidade. Se você tem um coração na obra de Deus, o diabo não quer que você prospere, porque você prosperando, a obra de Deus prospera. Então vai ter a resistência. Como eu venço? Com a roupa correta. Aqui em Efésios 6, versículo número 12 ou 13, vai começar a falar dessa armadura de Deus, que nós precisamos usá-la. Então veja, no versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga resistir, no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Então Deus quer que você seja uma pessoa inabalável. As circunstâncias não abalam você, os problemas não abalam você, as resistências do diabo não abalam você. Talvez você tenha sofrido resistências do diabo esses dias.
Talvez você tenha sofrido ataques do diabo esses dias. Talvez você tenha percebido ciladas do diabo esses dias. Mas o que Deus quer que você faça? Que você fique firme, não recue e permaneça de pé, permaneça inabalável. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar o propósito que eu fiz. Então acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas fazem assim: eu fiz um propósito com Deus, eu vou agora, tivemos o jejum, eu entendi sobre dízimo, oferta, vou começar a dizimar. Aí a pessoa, de fato, ela decide no coração que vai dizimar, tem um apelo, ela vem na frente, ela decide. Aí quando ela vai receber o salário, vem o ataque do diabo. Ou na mente ou no bolso dela. Para quê? Para ela não ficar inabalável. Para ela abrir mão daquilo que ela decidiu. Aí você precisa saber: o que eu vou fazer? Eu vou recuar ou eu vou continuar caminhando? Então nós temos um slogan aqui na igreja. Você já sabe disso. Talvez alguém que é novo não sabe. Nós temos um slogan, e o nosso slogan é: edificar uma igreja de vencedores. Então o vencedor, ele avança, ele não recua. Mais de Jesus nunca é problema, o problema é menos de Jesus. Então não fique incomodado de mais Jesus. Mas tem que orar muito, mas tem que jejuar, mas tem que ler o livro. Não, isso nunca é problema. Problema é não orar, problema é não jejuar. Problema é menos Jesus. Mais de Jesus é bênção para a tua vida. Quanto mais você tiver de Jesus, mais cheio de Deus, mais cheio do poder de Deus, mais cheio da vida de Deus, mais cheio do Senhor. Amém, queridos? Nunca menos de Jesus é um problema. Sempre mais. Aí o versículo aqui vai começar dizendo como é que é essa arma, essas armas. Então, o primeiro delas, diz aí no verso 14, vai falar: estais, pois, firmes. Como? Como nós ficamos firmes? Cingindo-nos com a verdade. Então, cingir é um cinto. Soldado, quando Paulo escreveu isso, ele tinha em mente um soldado romano. Soldado do exército romano. E o soldado do exército romano, ele tinha uma roupa, uma indumentária, uma armadura, e começava com um cinto, porque o cinto é o que dá sustentação. E aí Paulo vai dizer que o nosso cinto, o cinto do crente, o cinto nosso da batalha espiritual que nós enfrentamos, é o cinto da verdade. Amém? O cinto, ele sustentava as peças de baixo e as peças de cima. E o cinto também protegia a pessoa da vergonha de expor os seus órgãos sexuais. Então é a verdade que nos guarda, porque é o cinto da verdade. É a verdade que nos protege. A verdade é a base da nossa vida. A verdade é o que nos sustenta em tudo. E o que é a verdade? A verdade é a mensagem da palavra de Deus. Então eu permaneço inabalável quando eu me encho da verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então a palavra de Deus é verdade. Mas que palavra? A mensagem do evangelho é a verdade que te sustenta. Porque o diabo trabalha com mentiras. Só que o trabalho do diabo, escute, o diabo é um ilusionista. Você já viu um ilusionista? Uma apresentação do ilusionista? Ele faz lá uma mágica, ele faz lá um ilusionismo, que você olha aquilo e você sabe, isso é mentira. Mas você não consegue explicar como é isso. Então ele faz um truque, em que uma pessoa entra dentro de uma caixa, e ela desaparece, e ela aparece lá do outro lado. E você fala: não é possível, porque não existe isso. Não tem como uma pessoa ser transportada, é uma ilusão. Mas o que acontece? Nós não sabemos explicar. E provavelmente uma pessoa vai dizer: é verdade, ele fez isso mesmo. O diabo age da mesma maneira. Ele vai tentando nos iludir para nós acreditarmos nas mentiras dele. Você precisa tomar uma decisão. Eu vou ficar com a verdade da palavra de Deus. O que está escrito? O que está escrito é a verdade. Eu vou ficar com a verdade. Lá em Apocalipse 12, versículo 10 e 11...
Apocalipse 12, 10 e 11 diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus? Quem é? Quem é, irmãos? É o diabo. Apocalipse 12, isso aqui ainda vai acontecer, não aconteceu ainda isso. Isso é uma mensagem profética. Um dia vai ser expulso completamente, como a Bíblia está dizendo, o acusador dos irmãos. Mas enquanto isso não acontece, o trabalho do diabo hoje é te acusar tua mente. Então, o trabalho, o ministério do diabo é baseado em acusação, em condenação. Então, o diabo todo o tempo vai dizer: você não orou o suficiente, você não é crente o suficiente, você não foi perdoado o suficiente. Olha só, se você fosse crente, você não falava isso. Se você fosse crente, você não pensava isso. O diabo o tempo todo nos acusa. E se ele não acusa a nossa mente, às vezes ele usa alguém para nos acusar. Agora a Bíblia está dizendo que Deus um dia vai expulsá-lo completamente. Um dia o diabo vai cessar, amém, irmãos? Toda acusação. Mas aí vai dizer qual o segredo para vencermos ele hoje. Veja, eles pois o venceram. Quem são eles? Somos nós. Como você vence a acusação do diabo? Eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, como é que nós vencemos a acusação do diabo? Com a verdade. O que é a verdade? A verdade é a mensagem do Evangelho, que diz que eu fui perdoado, que diz que nenhuma condenação há sobre mim, que diz que os meus pecados passados, presentes e futuros já foram apagados, a obra foi consumada, eu não vivo debaixo de condenação, eu não vivo debaixo de condenação, eu estou salvo, eu estou abençoado pelo Senhor. É essa mensagem que você precisa guardar, para o diabo recuar. Então o cinturão da verdade é isso, é você estar firme na verdade de que você é filho, filho amado, filho perdoado, e glória a Deus, amém? Então o cinturão sustenta toda a armadura. Aí Paulo vai continuar dizendo, lá em Efésios 6, volte para lá, ele vai falar sobre a couraça da justiça. Volte Efésios 6, versículo número 14, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era colocada no peito, ligava toda essa parte do tórax até o cinto. E a couraça, ela tinha a finalidade de proteger principalmente o coração, os órgãos vitais. Então a couraça protege os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o peito e o coração. A Bíblia vai dizer que essa couraça é a couraça da justiça. Que justiça é essa? Porque a gente precisa entender. Eu preciso estar revestido da couraça da justiça. Só existem dois tipos de justiça. Escute, você precisa entender isso. Isso vai fazer muita diferença na sua vida se você entender isso. Existem dois tipos de justiça. Existe a justiça própria, chamada de merecimento. Essa justiça para Deus não tem valor nenhuma. Essa era a justiça dos religiosos. Eles se achavam merecedores da bênção de Deus, porque eles faziam tudo certinho. Os religiosos tiveram um problema com Jesus, porque Jesus, ele apresentou a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é meritória, a justiça de Deus é gratuita. A justiça de Cristo, ela é dada, ela não é recebida por mérito, ela nos é imputada gratuitamente. Então você pode andar baseado na sua justiça. O que é baseado na sua justiça? É baseado na sua performance.
agora que eu orei, Deus vai me abençoar. Agora que eu dei oferta, Deus vai me abençoar. Eu sou um bom crente, isso não pode acontecer comigo. Eu dou dízimo, eu não posso ficar doente. Tudo baseado na sua própria justiça. Isso é um problema, porque as pessoas que vivem baseadas em justiça própria, elas cobram. As pessoas que vivem baseadas em justiça própria, elas exigem de Deus. Elas exigem, elas cobram, porque elas acham que Deus está devendo a elas alguma coisa. E elas são cheias de questionamentos, cheias de interrogações na sua mente. Por que aconteceu isso? Eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu ajudo na igreja. Por que eu não prospero? É a justiça da própria pessoa, é a justiça própria. Essa justiça, a Bíblia diz que é um problema. Por quê? Porque ela vai neutralizar você. A couraça da justiça não é a nossa justiça. A couraça da justiça é a justiça de Cristo em você. Olha o que diz em Filipenses 3:9. Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3, verso 9. Aleluia. Conseguimos colocar? Aleluia. E ser achado nele. Nele em quem? Em Cristo. Nós precisamos ser achados em? Não tem do que, irmãos? Não tem do que? Justiça própria, que procede de lei. O que é justiça própria? É um merecimento, baseado na lei. O que é a lei? Lei é a troca. Porque eu faço, eu recebo. Porque eu dou, eu tenho. Porque eu oro, eu recebo. Deus me abençoa porque eu sou um bom crente. Deus me abençoa porque eu sou fiel. Deus me abençoa porque eu faço as coisas para a casa dele. Isso é a lei, é a justiça própria. Isso para Deus é horrível. Então veja, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé. Em quem? Em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então quando você abre mão da sua justiça própria, o que você recebe? A justiça de Deus. Então uma pessoa me ofende, quando eu abro mão de ofendê-la e de vingá-la, o que eu recebo? A justiça de Deus. Eu abri mão da justiça própria. Amém? Então todas as vezes que você abre mão da justiça própria, você tem o direito, você tem a exigência, você tem razão, você abre mão disso, sabe o que acontece? Você recebe a justiça de Cristo. Você sabe que tem muitos casais que o casamento não dá certo, porque os dois são cheios de justiça própria, é um cobrando o outro, é um exigindo do outro, aí não dá certo. Mas quando um dos cônjuges abre mão da justiça própria e recebe a justiça de Cristo, o casamento muda, Deus abençoa, é uma outra realidade. Então no reino de Deus, nós não vivemos baseados no que fazemos, nós vivemos baseado no que Cristo fez na cruz. Então eu tomo posse da justiça. Eu digo, eu não mereço, mas Deus é bom, Ele me dá. Eu não fiz por merecer, mas eu recebi. Amém, queridos? Essa é a justiça de Deus, é a sua couraça. Isso vai guardar o que? Principalmente o teu peito, os teus sentimentos. Porque se você ficar esperando coisas dos outros, de pessoas, você vai viver frustrado. Mas se você esperar de Deus e de Cristo, você vai viver feliz e satisfeito. Terceira parte aqui para nós encerrarmos. A terceira parte da armadura de Deus é a sandália. Calçai os pés. Veja aí, Efésios 6, versículo número 15. Calçai os pés com a preparação de quê? Do evangelho da paz. Para que você calça os pés? Para andar. Você não calça os pés para ficar deitado. Nós não calçamos os pés para ficar na cama. Nós não calçamos os pés para ficar numa rede. Nós calçamos os pés para andar. Amém, irmãos? É para isso que nós calçamos. Amém? E veja o que Jesus disse lá em Mateus 10, 13. Olha só, Mateus 10, versículo 13.
Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então os pés e as sandálias estão ligadas ao nosso serviço, estão ligadas ao nosso ministério. Você calça as sandálias para você fazer a obra de Deus. Você calça as sandálias para você anunciar a paz às pessoas. Você calça as sandálias para falar do amor de Deus. Por isso que a sandália é do evangelho da paz. E a paz é reconciliar o homem perdido com Deus. Essa é a paz. Nós reconciliamos os perdidos com o Senhor. Nós reconciliamos aqueles que estão sem paz com Jesus. Nós levamos a paz, levamos a shalom de Deus às pessoas que não têm paz ainda. Por isso que nós estamos sempre calçados. Espiritualmente você não está descalço. Espiritualmente os seus pés estão calçados. Amém? Por quê? Porque como igreja nós estamos sempre levando a paz para as pessoas. Onde formos, levamos a paz. Onde estivermos falamos da paz. Fale da paz de Jesus. Onde você estiver, leve a paz. Você já está revestido com a paz do Senhor. Amém? O quarto, a peça da armadura, rapidamente, embraçando sempre, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos um escudo. Esse escudo é para nos proteger. Quando a gente pensa no escudo pequeno, mas os escudos romanos, eles eram de alto a baixo. Um escudo protegia dos pés até a cabeça. O Senhor deu um escudo para você se proteger de todos os dardos do diabo, de todos os dardos do inimigo. Esse escudo é a sua fé. Olha, é a sua fé. Amém? Então, por exemplo, o diabo te ameaça com enfermidade, você levanta o escudo da fé. O diabo te ameaça com miséria, com falta de dinheiro, você levanta o escudo da fé. O diabo te ameaça com medo, você levanta o escudo da fé. A fé é a certeza de que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer na sua vida. Nós andamos em fé, nós não andamos por circunstâncias, nós não andamos por sentimentos, nós andamos pela fé. Agora você está vivendo a sua vida, daqui a pouco você vai embora, vai comer, vai dormir, começa segunda-feira. Durante a semana vão vir dardos do diabo, para que a incredulidade entre no teu coração, para que você desista. Não, eu orei, jejuei por restituição financeira, nada aconteceu, não vai acontecer. Incredulidade, levanta o escudo da fé. Eu estou orando aqui por essa pessoa, meu familiar, meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, no encontro com Deus, mas já disse que não vai. Levanta o escudo da fé. Eu fui no médico, diagnóstico, não tem cura. Levanta o escudo da fé. Nós embraçamos esse escudo e andamos em fé. Andamos em fé, andamos com convicção. Amém? Andamos com uma postura de defesa. Atentos, vigilantes, sabendo que o diabo quer armar ciladas. Nós estamos lutando, nós estamos avançando, nós estamos indo adiante, nós não estamos recuando. Você não vai parar, você vai prosseguir. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão para frente. Aí o diabo lança um dardo, você levanta o escudo da fé e não permite que as mentiras do diabo trabalhem em você, que a incredulidade domine o seu coração. Amém? Aleluia. A penúltima peça é o capacete da salvação. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Sabe que a cabeça é uma das partes mais sensíveis e mais vulneráveis do corpo humano. E nós colocamos o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Amém? A palavra salvação no grego é a palavra sozo.
E sozo significa preservação, significa paz, mas ela também significa bem-estar, significa também prosperidade. Colocar o capacete da salvação é você encher a sua mente dos pensamentos eternos, é você encher a sua mente dos pensamentos do céu. Nós precisamos pensar como o céu pensa. Renovar a mente é você trazer o céu para a sua mente, é você focar na eternidade. Eu estou aqui, mas estou de passagem. O que eu conquistar aqui é passageiro, o que eu fizer aqui é passageiro. A minha mente, o meu coração, o meu espírito está na eternidade. Por isso eu penso nas coisas do céu, eu vivo as coisas do céu, eu anseio, eu desejo as coisas do céu. Quando Davi, ele foi enfrentar Golias, onde Davi arremessou a pedra? Você sabe? Na cabeça. É exatamente, é isso mesmo, na cabeça. Na cabeça de Golias. Por quê? Porque é aqui que derruba o inimigo. Então o diabo sempre vai tentar te derrubar aqui. Esse capacete que você tem, capacete da salvação, ele está protegendo sua mente, ele está protegendo os seus ouvidos, ele está protegendo os seus lábios, ele está protegendo os seus olhos. Diariamente você precisa entender isso. Eu ando com a minha mente protegida. Não vou viver com medo, não vou viver ansioso, não vou viver intimidado, não vou viver debaixo de acusação, não vou aceitar as mentiras do diabo. Eu vou permanecer na palavra de Deus. E a última peça, irmãos, é a espada do Espírito, que diz aqui que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única arma que é de ataque. Todas as outras armas eram de defesa, mas a espada do Espírito é a arma de ataque. E a Bíblia vai dizer que essa espada é a palavra. E essa palavra, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra que Jesus nos deixou, ela precisa ocupar 2 lugares em você. Primeiro, a palavra precisa estar no seu coração. Segundo, a palavra precisa estar na sua boca. No seu coração e na sua, diga, no meu coração e na minha boca. Diga para quem está ao seu lado, no seu coração e na sua boca. Aleluia. Coração, a palavra, na boca. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu declaro. Eu me encho com a palavra de Deus e falo a palavra de Deus. Então não viva falando negativo, não viva murmurando, não viva dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me ajuda, eu nasci pobre e vou morrer pobre, as pessoas não vão aceitar o meu convite, eu não vou levar ninguém para o encontro, eu não consigo trabalho, eu não vou ser promovido jamais nessa empresa. Não, fale a palavra de Deus. Você tem algo poderoso, uma espada que sai da sua boca, amém? Essa palavra você precisa liberar. Agora, querido, você pode tranquilamente, isso é importante para a gente concluir, você pode tranquilamente falar a palavra, porque ela está aqui, ela está descrita aqui, mas o principal é que você fale aquilo que Deus tem falado com você, porque você precisa caminhar sempre debaixo de uma palavra de Deus. Que nem eu estou aqui, eu sou pastor. Sabe por que eu estou aqui? Não é por falta de opção. Eu estou aqui porque eu recebi uma palavra de Deus. Eu sou pastor porque Deus falou comigo. Deus me disse audivelmente que eu seria pastor, e por isso eu sou pastor. E tudo que eu faço, eu sempre procuro ter uma palavra de Deus. Eu não fico inventando as coisas. Eu vou fazer isso na igreja, fazer aquilo. Não, eu quero fazer o que Deus mandar. Eu quero seguir a direção de Deus. E você também devia fazer as coisas sempre debaixo de uma palavra de Deus. O problema é que a maioria dos crentes, exceto você, mas a maioria deles, você não, fazem as coisas sem ter uma direção de Deus. Faz da cabeça. Faz porque os outros falou.
faz influenciado, faz porque deu vontade, e é um problema, porque o único compromisso que Deus tem no mundo é com a sua palavra. Se você fizer algo por causa de uma palavra de Deus, Deus vai garantir. Então você quer abrir um negócio, tem uma palavra de Deus, abre, Deus vai garantir, não vai quebrar, não vai falir. Mas se Deus não falou, cuidado, que se você for pode ter problemas. Então é isso, precisa ter uma palavra. Você precisa ter uma palavra. Ah, mas eu não tenho, pastor. Vai orar até Deus te dar uma palavra. Você tem uma palavra de Deus que a sua família é salva? Você tem uma palavra de Deus? Porque a Bíblia diz, mas Deus precisa falar com você também. Não, pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então vai acontecer. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Vai acontecer na sua vida. Você tem que ter essa palavra. Agora, se você não tem uma palavra, você pode pedir a Deus. Por quê? Porque o compromisso de Deus é sempre com a sua palavra. Deus disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus falou para Jeremias: eu cuido da minha palavra para que ela se cumpra. Deus falou com Jeremias: eu não faço nada sem que a minha palavra diga. Deus falou com Jeremias. Então você anda debaixo de uma palavra. Isso é bênção para a tua vida. É a espada do Espírito que faz com que vença o inimigo, que faz com que você vença o diabo. Quando as circunstâncias são contrárias, o que você lembra? Eu tenho uma palavra de Deus. Então você vai casar, você precisa ter uma palavra de Deus. Porque se você tiver uma palavra de Deus, quando você estiver casado e a crise conjugal vier, você não vai querer separar. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. Não, eu estou casado com essa pessoa porque eu tenho uma palavra de Deus. Amém? Você tem um ministério na igreja. Então, por que você tem esse ministério? Porque você tem uma palavra de Deus. Então você é um líder, você tem um ministério, você serve na igreja, você tem uma palavra de Deus. Aí as circunstâncias, as dificuldades, às vezes a falta de frutos vão aparecer? Vão. Mas por que você não retrocede? Porque você tem uma palavra de Deus. Não, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu estou aqui porque eu recebi uma palavra de Deus. E eu vou ficar firme nessa palavra. Compromisso de Deus é com a sua palavra. Isso se torna uma arma poderosa na sua vida, em nome de Jesus, amém? E Paulo vai terminar dizendo que, além de você se revestir de toda essa armadura, Paulo vai dizer, você precisa orar. Então nós oramos há poucos dias, oramos mais de 1000 horas, mas não para de orar. Acabou o jejum, não ora mais. Ora, irmão, que a oração é a tua arma de guerra. Paulo diz ora, e Paulo vai dizer ora no Espírito. O que é orar em Espírito? Ora em línguas. Aí Paulo vai dizer ora em línguas. E ele vai dizer, além de orar e orar em línguas, Paulo vai dizer, vigie a tua mente, vigia a tua boca, vigia teu ouvido, porque o diabo está armando ciladas. E cilada é uma coisa que você está distraído e você cai, né? É questão de segundos, a pessoa perde a bênção, perde o lugar que Deus colocou ela, perde a palavra que Deus tinha para ela, perde o propósito que Deus tinha para ela. Por quê? Porque ela não vigiou um segundo. Então ore em línguas, vigie, amém? E permaneça inabalável. Eu quero orar por você, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão. Antes de eu orar, eu gostaria que você pudesse orar por você.